Calorosas saudações, e Portugal teve o pior resultado de sempre a nível do índice de percepção da corrupção na história do país. Ora, certamente José Sócrates não vai meter like neste vídeo, mas vocês podem colocar. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores. 160 não, 60, que este é o segundo canal, 160 é no primeiro. Portanto, subscrevam para chegarmos aos 60 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, o que tiverem, estão à vontade. E relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, assim como as t-shirts da Cultivem-se, que estão em 50% de desconto também no primeiro link da descrição, em cultivem-se.pt, cultivem-se sem o hífen. Ora, sem mais demoras, vamos ver o resultado em que Portugal se situa, porque é o pior de sempre, não é? Sempre com resultados fantásticos, só que a contar de baixo. Vamos ver. Portugal obteve o pior resultado de sempre no Índice de Percepção da Corrupção 2024. Desceu 9 posições no ranking global. Está agora no 43º lugar, num total de 180 países. Abuso de cargos públicos, falhas na prevenção de conflitos de interesses, favoritismo político ou até mesmo nepotismo. São alguns dos fatores que fazem com que Portugal complete agora 9 anos consecutivos de declínio no Índice de Percepção da Corrupção. Eu quero só dar uma nota importante que me parece relevante. Estes índices de percepção de corrupção, assim à primeira vista, quem ouve a questão do índice da percepção da corrupção, pensa ou depreende que a percepção é consoante a visão da população, ou seja, pensa-se que a percepção da corrupção é supostamente a percepção que a população tem da corrupção. Não necessariamente. Neste índice em concreto, se não me falha a memória, o que acontece é que são as percepções dos especialistas que analisam os fenómenos da corrupção nos países deste mesmo ranking ou deste mesmo índice, ok? Portanto, o que agrava ainda mais a circunstância, porque poderia existir alguma dissonância cognitiva entre a opinião das massas e aquilo que acontecia, mas aqui estamos a falar mesmo da percepção de alguns ou de vários especialistas na área da corrupção. O relatório da Transparência Internacional relativo a 2024 dá a Portugal 57 pontos numa escala de 0 a 100, onde 0 representa um nível extremamente elevado de corrupção percebida e 100 um setor público altamente íntegro. Fica assim na 43ª posição em 180 países, perdendo 4 pontos e 9 posições relativamente ao ano anterior. Reparem que nós estamos a rivalizar com países como o Ruanda e o Botsuana. Se bem que, verdade seja dita, eu sei que como são países um pouco mais periféricos da dinâmica ocidental, muita gente vai dizer o Ruanda e o Botsuana, que falta de desenvolvimento. Atenção que não é bem assim. Atenção, o resultado para Portugal é mau, porque nós estamos integrados numa perspectiva da União Europeia, portanto devíamos estar naquilo que era a vanguarda da qualidade no combate à corrupção. Aliás, ali podem ver abaixo, a Chequia também está ali, também é um mau resultado para eles. Mas o Ruanda e o Botsuana, só que um à parte, até têm indicadores do ponto de vista económico e de crescimento económico positivos para a realidade onde se enquadram, no caso na realidade do continente africano. O Ruanda, por exemplo, tem uma estratégia económica, eu até falei disso na entrevista que tive com o Miguel Milhão, sobre querer tornar-se uma espécie de Singapura de África, dada a sua posição centralizada no continente africano, e desenvolver-se a partir daí e das rotas dos voos comerciais que podem fazer tal e qual como aconteceu com Singapura, que está ali mais ou menos naquela zona central do continente asiático. Tanto que muitas equipas da Premier League e de outros campeonatos já têm o patrocínio aqui nas mangas, da Rwanda Airlines e afins. E o Botsuana, só que outra parte também, tem níveis de liberdade económica superiores a Portugal. Se não me falha a memória, podem pesquisar, se não são superiores, são praticamente iguais. Portanto, eles até têm uma realidade em determinado aspecto ocidentalizada, influenciada pelos Estados Unidos, que lhes permite competir com países mais desenvolvidos nestes índices. Portanto, só aqui está a parte. O que não deixa de ser, em todo o aspecto, um mau resultado para Portugal, como devem imaginar. É o pior resultado de sempre para o país que é agora considerado também um dos piores da Europa Ocidental. Ainda assim, consegue manter-se à frente da Espanha e da Itália. Obviamente, apresentei a minha demissão. A Operação Influencer continua a ser apontada pelos especialistas como uma das principais causas desta queda, mas são as falhas na implementação da estratégia anticorrupção do governo, bem como a falta de recursos para monitorizar o executivo, que mais se destacam no documento.
Quanto à média global do ranking, os resultados também não são animadores. Há uma tendência de estagnação preocupante, com mais de 2/3 dos países a registarem pontuações abaixo de 50. Já a União Europeia foge à regra e continua a ser a mais bem classificada, com 62 pontos. Outro pormenor que me parece relevante é que Portugal tem problemas que não são do foro conjuntural apenas. São problemas do foro institucional, como aqui é mencionado na reportagem. Ou seja, a Operação Influencer, um caso de alegada corrupção, ou enfim, de infiltração de ilegalidades no poder político, leva a que, num termo conjuntural, ou seja, a curto prazo, haja a percepção que há corrupção em larga escala nas dinâmicas institucionais portuguesas. Ponto assente. Mas, na medida estrutural, a longo prazo também há essa percepção, quando é mencionado que a falta de resposta das instituições políticas ao combate à corrupção também é uma realidade. Ou seja, isto é quase... Eu não quero utilizar esta expressão porque é claramente um defeito, mas é quase, não é defeito, é feitio, não é? Apesar de ser um defeito, não é? Portanto, já faz parte quase do ADN da política ou da institucionalização portuguesa a corrupção. Está de tal forma entranhada que as pessoas já não veem não é com estranheza isso, mas parece que se acomodaram a tal. E isto é um problema estrutural. Até porque, se repararem, os países, obviamente que aqui não está numerado, mas eu creio que vocês conseguem ver, são os países da União Europeia, e Portugal, Espanha e Itália, não é? Que os países do sul da Europa têm uma fama mais pejorativa do ponto de vista do cumprimento da lei a nível da corrupção, estão ao nível de países aliás, com níveis piores do que países que há 30 anos estavam numa ditadura comunista. Por exemplo, eu vejo ali a Lituânia, a Letónia e a Estónia, aqui nos Bálticos, não sei se conseguem ver o meu rato ou não, mas aqui na zona do Báltico, que têm índices melhores do que Portugal. Pelo menos a cor dos três parece-me um bocadinho mais clara do que Portugal, o que significa que têm um índice melhor. Portanto, preocupa-me um bocado, muito honestamente. Preocupa-me um bocado. E até alguns países do foro do leste da Europa, não todos, obviamente aqui temos a Roménia e a Bulgária, os países que entraram em último lugar na União Europeia, mas outros, se repararem aqui a própria República Checa que vimos, entrou em 2004 na União Europeia e neste momento tem um ranking praticamente igual ao de Portugal, ou até a Polónia, que também entrou em 2004, há 20 anos, e tem um ranking praticamente igual ao de Portugal, além de que a Polónia é um caso interessante, tem uma dinâmica de crescimento económico e financeiro muito mais favorável do que Portugal. Portanto, neste momento, aquilo que depois se repercute também na questão económica e financeira, repercute-se também na questão da corrupção. Só o leste da Europa é que está pior do que Portugal. Obviamente temos ali Espanha e Itália, mas numa realidade similar à nossa, não é? Mas se olharmos aqui os países tirando a Bulgária, a Roménia, a Grécia entrou antes, mas pronto, é a Grécia, sul da Europa também, a Croácia e poucos outros países, enfim, a situação torna-se complicada, não é? A prospecção não é muito positiva quando entramos aqui em análise comparativa. Depois, só aqui para terminar a análise, em completa realidade antagónica, os países nórdicos, mas isso já tem vindo a ser habitué. E a República da Irlanda também, não é? O Reino Unido já não aparece porque Brexit. No topo da tabela está a Dinamarca, seguida da Finlândia e da Singapura. Países com democracias frágeis ou regimes autoritários continuam a apresentar as piores classificações. Os 3 últimos lugares vão para a Venezuela, Somália e Sudão do Sul. A Transparência Internacional deixa ainda um alerta à obstrução de uma ação climática eficaz, uma vez que as nações mais vulneráveis são também aquelas que apresentam os maiores índices de corrupção. Não me surpreende aqui os 3 últimos lugares, quer dizer, Somália tem a questão dos piratas e, enfim, não tendo propriamente, quer dizer, até tem, não é? Mas já é um caso mais grave. A Venezuela, Nicolás Maduro, ainda me lembro dele a dizer 3 dias antes das eleições que se não ganhasse, não foi bem assim as palavras dele, mas pesquisem, que é mais ou menos assim do género, que se não votassem nele ou que se ele não ganhasse iria haver um banho de sangue no meio das ruas. E o Sudão do Sul, enfim, o Sudão do Sul é uma coisa problemática também. Até o Sudão do Sul é uma curiosidade, é que, se eu não estou em erro, o Sudão do Sul ainda é o país mais recente do mundo. Eles separaram-se do Sudão em 2011, 2010, acho que foi em 2011, e a nível institucional os conflitos internos são grandes, sabem? Aqui fala-se de corrupção e etc. Muitos países africanos, menos, mas continuam a existir muitos,
sofreram de uma questão que muitas das vezes se nomencla como hiperpresidencialismo, que depois se repercute também em corrupção do Estado, ou seja, há um excesso de concentração de poderes no presidente, no poder absoluto, não é? No Luís XIV da era moderna do respectivo país, e isso depois leva a que haja muitos abusos de poder a nível institucional ou de corrupção nesses mesmos países, como aqui é mencionado depois numa questão de países mais autocráticos e etc, porque normalmente é o que acontece, não é? Mas isto já era sabido, não é propriamente informação nova. Mas digam-me a vossa opinião relativamente a isto, se é uma surpresa para vocês. Para mim não, sou-vos sincero, tendo em conta que o último governo, não este Luís Montenegro, mas o último do António Costa, teve os escândalos todos que teve, com 17 demissões, e o governo cai por uma demissão do próprio primeiro-ministro por estar envolvido, direto ou indiretamente, num escândalo de corrupção. Vamos ver o que é que vai dar depois, não é? Mas a demissão aconteceu, portanto não me surpreende dada a questão conjuntural. Também não me surpreende dada a não resolução das questões estruturais. Portanto, isto acaba por não me surpreender. Se me dissessem que diminuímos ou caímos 10 lugares ou 9 num ano, me surpreende. Talvez não estava à espera de cair 10 lugares num ano. Mas de estarmos a deteriorar-nos de um ponto de vista institucional em termos da corrupção, isso não me surpreende de forma genérica. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam um like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal, estamos quase nos 60 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.